programa Patas, Asas e Outros Pets vai trazer um universo curioso da raposa voadora de cabeça cinza. São os segredos da Austrália selvagem. Em uma área verde exuberante cortando a movimentada metrópole de Sydney, na Austrália, está o Centennial Park. Entre suas imponentes árvores vivem aproximadamente 20.000 raposas voadoras. Elas ganharam esse nome porque seu focinho longo lhes dá uma aparência de raposa. Elas são membros de uma espécie antiga. Fósseis de seus ancestrais datam em aproximadamente 58 milhões de anos atrás. Há 4 tipos de raposas voadoras na Austrália, mas essas raposas voadoras de cabeça cinzenta são as mais numerosas. Elas têm uma pelugem ruiva distinta ao redor do pescoço e, diferente de outros morcegos frugívoros, pelos que vão até suas patas. Com uma envergadura de asas de mais de 1 metro, elas são os maiores morcegos frugívoros da Austrália. Esses mamíferos altamente sociáveis gostam de viver cercados uns dos outros, asa com asa, em grupos extremamente grandes ao longo da faixa costeira oriental da Austrália. Dos climas frescos de Vitória, no sul, aos trópicos de Queensland, ao norte. Onde quer que vão, os morcegos são incrivelmente barulhentos. Os sons que fazem são uma forma complexa de comunicação. As raposas voadoras de cabeça cinzenta foram gravadas fazendo mais de 30 tipos diferentes de sons. Mudando de lugar para lugar, conforme as árvores que as alimentam florescem ou dão frutos, elas são extremamente adaptáveis. E podem viver nos confins das florestas tropicais, em fazendas e bem perto dos humanos. Essa colônia vive em um parque bem no meio de uma cidade de Nova Gales do Sul. As raposas voadoras são tão adaptáveis que se acostumaram com os carros passando bem ao lado de onde descansam e dormem, e toleram os humanos. Para as raposas voadoras, a chegada da escuridão significa hora do jantar. Todo entardecer, elas levantam voo em massa para encontrar comida. A altura em que voam varia de acordo com a topografia do terreno abaixo delas. Mas sua altitude de viagem é de aproximadamente 38 metros, com velocidade entre 24 e 40 km por hora. Muitos morcegos usam um tipo de sonar orgânico chamado de ecolocalização para encontrar insetos e comê-los. Mas as raposas voadoras não caçam presas vivas. Elas comem frutas, então não usam ecolocalização. Em troca, usam sua visão
Elas têm olhos grandes, particularmente adaptados para reconhecer cores no escuro, e ao unir-se a um olfato excelente, ajudam a identificar frutas e flores comestíveis. Os morcegos encontraram uma de suas comidas favoritas, a flor da árvore de eucalipto. É uma das árvores mais importantes e distintas da Austrália, com muitas centenas de espécies diferentes, mas conhecidas como árvore de goma pelos nativos. As flores são ricas em néctar, que as raposas voadoras adoram. Elas não são as únicas criaturas a sair para se alimentar quando o sol se põe. Na verdade, os animais da Austrália têm uma vida noturna movimentada. Wombates e cusuzorros são noturnos, assim como os quokkas, pequenos marsupiais. Todos eles fazem a maior parte das refeições à noite. Pequenos pinguins pescam durante o dia, enquanto a noite serve para socializar. Mas para as raposas voadoras, a noite é para comer o máximo possível. Elas têm um sistema digestivo extremamente rápido e em uma única noite conseguem comer 2,5 vezes o seu próprio peso. É a única forma de adquirir proteína o suficiente das frutas que comem. Elas são bem adaptadas a comer flores macias e frutas. O céu de suas bocas é profundamente rugoso e as línguas amassam a comida contra ele. Elas conseguem processar grandes quantidades de comida rapidamente, sugando o néctar das flores e mastigando as frutas. Raposas voadoras ajudam a espalhar espécies de árvores e plantas. A maioria das espécies de árvores se propagam produzindo pólen e sementes que contêm sua informação genética. Elas dependem do vento, insetos e outros animais para espalhá-los e assegurar sua sobrevivência. Leva entre 12 e 24 minutos para a comida passar pelo trato digestivo da raposa voadora. No momento em que elas excretam as sementes ou o pólen, elas geralmente já voaram para outra área, dando às espécies de plantas uma chance de crescer em um novo lugar. É cedo no Centennial Park em Sydney e as raposas estão retornando de sua busca por alimento, de volta a seu acampamento ou área de pouso diurno. Acampamentos são o ponto principal da vida da raposa voadora. Esse é o lugar para descansar depois de comer, encontrar um parceiro, ter filhotes, criar filhotes e discutir com os vizinhos. Elas costumam migrar sempre para as mesmas regiões e geralmente se estabelecem nos mesmos acampamentos, um acampamento para o verão e outro para o inverno. As raposas geralmente passam o inverno grávidas e criam seus filhotes no acampamento de verão antes de acasalarem de novo. Nas áreas agrícolas do centro de Nova Gales do Sul, a 240 quilômetros ao sul de Sydney e próximo à pequena cidade de Muswell Brook, há uma colônia ainda maior de aproximadamente 40 mil morcegos. Raposas voadoras gostam que seus acampamentos estejam lotados, e o de Muswell Brook não é uma exceção. A colônia ocupa cada árvore: videira,
ou arbusto disponível. Com espaços tão disputados no acampamento, cada raposa voadora que volta para casa depois de se alimentar deve pousar em um espaço muito pequeno. Mas uma largura tão grande de asas e um espaço tão apertado para manobrar faz com que o pouso seja difícil. Elas precisam escolher o seu lugar usando a visão, diminuir sua velocidade usando toda a superfície de suas asas em várias posições diferentes. E então pairar sobre o espaço e se encaixar nele. As raposas precisam desenvolver suas habilidades aéreas. Muitas vezes, as mais jovens e menos experientes colidem com galhos e vegetação e perfuram suas asas. Asas de morcego são tecidos vivos, então pequenos furos e rasgos vão cicatrizar, mas grandes buracos podem comprometer sua habilidade de voar e de se alimentar. Toda a sua habilidade de manobra se resume à estrutura física de suas asas. Semitransparentes, as asas são feitas de 2 camadas de pele sem pelo esticadas sobre membros anteriores com 5 dedos. No meio das 2 camadas de pele, há uma fina camada de tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos, nervos e fibras de elastina. Para serem aerodinamicamente eficientes, as raposas precisam que suas asas sejam resistentes o suficiente para não rasgar durante o voo e, ao mesmo tempo, flexíveis o suficiente para cobrir seus corpos enquanto dormem. É a elastina reforçando a membrana da asa que torna tudo isso possível. As asas são cruciais para se locomover, voar e se alimentar. Então, a sobrevivência da raposa depende da manutenção delas para que fiquem em excelentes condições. Elas passam parte do dia fazendo a manutenção de suas asas, limpando cada centímetro da membrana. As asas das raposas voadoras servem para muito mais do que apenas voar. As membranas cobrem o esqueleto semelhante a uma mão humana alongada, equipada com um polegar. E assim como polegares humanos, eles são extremamente úteis. Eles servem como ganchos e equipamento de escalada. São eles que ajudam as raposas voadoras a subir pelas árvores e a manobrar-se em posições nas quais seria difícil de voar. Seus polegares também servem como uma arma muito útil. Terminando em uma garra muito afiada, esses dedos dos morcegos são uma ótima arma para defender seus lugares. Acotovelar-se por uma boa posição é um grande passatempo das raposas.
E os poleiros diurnos são onde a política das raposas voadoras acontece. Apesar de que, para os olhos humanos, as árvores parecem todas iguais, para a raposa voadora, cada centímetro de galho tem uma significância social. Há uma hierarquia dentro do acampamento de morcegos. Machos mostram sua dominância quando tomam e defendem os melhores lugares nas árvores. Os lugares mais altos e mais frescos nas árvores no centro do acampamento são considerados os imóveis mais cobiçados da colônia. Se um macho consegue estabelecer um desses como seu território, ele terá um status social mais alto e será mais atraente para as fêmeas. Uma vez que o macho conquistou um dos melhores espaços, é seu dever defendê-lo. Vigorosamente. O outono é a época que faz todos os empurrões e cotoveladas valerem a pena. É época de acasalamento. E os machos mais bem-sucedidos serão aqueles que trabalharam duro para conseguirem ficar com os lugares de status social mais alto. Esse macho adulto conquistou uma das posições mais desejadas no topo de uma das melhores árvores. É a sua forma de declarar claramente a sua liderança e superioridade para as fêmeas. Esse sistema de acasalamento da raposa voadora de cabeça cinzenta é descrito como um acasalamento leque, no qual a fêmea decide com qual macho acasalar, baseando-se na localização dele dentro do acampamento. Quanto melhor a localização, melhor é a condição genética do macho, pelo menos teoricamente. Essa fêmea escolheu um dos machos dominantes para acasalar e saiu de seu lugar para ficar com ele em seu galho. Mas ela não está sozinha. Ela se reúne com outras fêmeas que também escolheram esse macho. Até 5 fêmeas vão formar seu harém para esse período de acasalamento. Eles começam o ritual de acasalamento, com um farejar curioso da parte do macho. A fêmea tolera sua atenção. Então, a seguir, vêm as lambidas mútuas, que podem durar meia hora. Depois de um cortejo relativamente longo, o ato em si termina rapidamente. E novamente, os polegares mostram sua utilidade. A fêmea pode até não parecer muito disposta, mas ela saiu de seu lugar por livre e espontânea vontade para ficar com esse macho. Eles vão acasalar até 4 vezes por hora, durante vários dias. Para outros machos não dominantes, acasalar não é bem uma certeza. Eles não foram fortes ou dominantes o suficiente para lutar até chegar no centro da colônia, nos melhores lugares no topo das árvores mais altas. Estar afastado do centro da colônia, nos lugares menos desejados, significa que eles têm menos chances de atrair um harém. Então eles precisam trabalhar duro para atrair uma parceira entre as fêmeas restantes, que escolheram não se unir a um macho dominante. Não se sabe por que algumas fêmeas escolhem seus parceiros fora do sistema hierárquico. Esse macho do baixo escalão foi bem-sucedido e encontrou uma fêmea solteira.
Morcegos operando fora do sistema de harém muitas vezes são monogâmicos, e esses dois parecem ficar juntos pela temporada de acasalamento inteira. Mas esse jovem macho não dominante não conseguiu encontrar um par. Ele não tem o privilégio de ficar parado e deixar que as fêmeas venham até ele. Então ele tem que se arriscar e tentar a sorte com qualquer fêmea que encontrar. Ele usa suas garras para escalar a árvore, encontrando fêmeas pelo caminho. O jovem macho está procurando bastante, de olho em toda fêmea que cruzar seu caminho. A escolha de acasalar ou não é das fêmeas, e elas estão demonstrando seu desinteresse enquanto o ignoram completamente, se afastam ou usam suas garras para se fazer entender. Mas esse morcego galanteador não vai desistir facilmente. Obstinado, ele sobe pela árvore, farejando as fêmeas na esperança de que elas retribuam e o deixem se aproximar para uma troca de afetos. Por um bom tempo, é uma tarefa infrutífera. Mas é vital para a sobrevivência da colônia a longo prazo que todos os acasalamentos sejam bem-sucedidos. Apesar de essas colônias parecerem grandes, raposas voadoras são vulneráveis à extinção. Muitas são abatidas por fazendeiros ou morrem em incêndios ou secas todos os anos. Então o jovem e determinado morcego precisa ser persistente e, eventualmente, ele encontrará uma fêmea interessada o suficiente para acasalar. A época de procriação é um momento muito agitado para as raposas. Elas se alimentam todas as noites e voltam ao acampamento durante o dia para acasalar. Mas a procriação termina com a chegada do inverno, e as fêmeas grávidas terão uma vida mais tranquila no acampamento durante os próximos 6 meses. Quando o sol sobe, é hora de se preparar para dormir. A preferência dos morcegos de viver em bandos tão cheios causa muita agitação e barulho na hora de dormir. Essa também é a hora em que muitos morcegos evacuam. Para isso, eles precisam ficar de cabeça para cima. Seu pouso fica a aproximadamente 16 quilômetros de onde comeram durante a noite, e ao carregar pólen em seus pelos e excretar sementes, eles estão ajudando a espalhar as espécies de árvores.
A rotina da hora de dormir das raposas voadoras envolve uma grande lista de afazeres. Elas não só precisam pousar em segurança, cuidar das asas, defender seus lugares contra os recém-chegados e evacuar. Elas também precisam alcançar a temperatura certa. Como os humanos, elas estão constantemente regulando sua temperatura corporal. Seus níveis ideais estão entre 35 e 40 graus Celsius. No clima muitas vezes severo da Austrália, isso nem sempre é fácil e suas asas desempenham um auxílio vital. Os vasos sanguíneos que se estendem pela membrana da asa ajudam os morcegos com a termorregulação. Esticar completamente as asas pode ser tanto uma exibição quanto uma forma de conseguir calor do sol. E em dias quentes, o abanar das asas pode promover perda de calor. Em dias frios, eles se enrolam em suas asas para reter o calor corporal. Com uma envergadura tão grande, há membrana o suficiente para servir de cobertor ou até como capa de chuva durante o clima ruim. Depois de se certificar de que estão confortáveis, finalmente é hora de descansar. Mas para animais que dormem de cabeça para baixo, se certificar de que não vão cair do puleiro é uma preparação importantíssima para uma soneca. Vamos ficando por aqui. E semana que vem a gente vai trazer muito mais novidades e curiosidades do mundo animal no programa Patas, Asas e Outro Pet. E continue seguindo a gente em nossas redes sociais e também no TikTok. Um beijo e até o próximo programa.